Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula de corrosão, nossa aula 2. Essa aula aqui que pra gente ela vai ser um pouco maior, né, do que as outras aulas. É uma aula um pouco mais longa, mas pega vários conteúdos importantes. Então é importante vocês vão assistindo devagar, prestando atenção. Se vocês acharem melhor, vale a pena vocês assistirem um pedaço, pararem, fazendo um resumo, anotação, precisar alguma coisa se não entenderam direito. Né? Eu tento explicar direito aqui na aula, só que a gente sabe que tem coisa que a gente aprende mais fácil a gente pegar o livro e ler, né? O nosso tema de hoje é potencial de eletrodo e os diagramas de Purbe. Né? Esse é até engraçado, porque eu já tive alguns professores que falavam que era Purba, ou Porba, ou Porbé, coisas assim. E eu nunca sabia qual era a maneira correta, né? Aí, por curiosidade, na hora que eu estava preparando essa aula, botei no tradutor do Google e a moça do Google me disse que era Purbe. Então vou falar Purbe a partir de agora. Bom, esses são os temas da aula de hoje. Na aula passada a gente viu a introdução e viu um pouquinho de oxidação e redução. O básico de oxidação e redução. Aqui a gente vai ver o que é o potencial do eletrodo, que é um parâmetro muito importante quando a gente está querendo caracterizar o fenômeno da corrosão. E os diagramas de Purbeck, que são ferramentas que podem ser utilizadas para que a gente compreenda quais são os meios corrosivos aos quais eu posso submeter um material sem danificá-lo em relação à corrosão. Beleza? Entender melhor o comportamento do material em certos meios, digamos assim. Né? Esse é o capítulo 3 do livro. Né? É importante falar que em algumas versões desse livro, edições mais antigas, essa parte do diagrama de Purbe pode vir lá no capítulo 13, tá? Então essa que é a minha versão, que eu estou usando dessa maneira aqui, beleza? Como eu falei, tem na biblioteca de vocês lá do IFES, né? Quem tá morando em Aracruz, eu não sei se funciona na biblioteca, você pode ir lá pegar, né? Mas acho que tem um acervo online disponível, que provavelmente tem esse livro. Se não tiver, pesquisar no Google aí, vocês acham alguma xerox, alguma parte de um capítulo, tá tudo bem. Tem muita coisa na internet hoje em dia, né? Não é muito politicamente correto recomendar isso, mas a gente sabe que, infelizmente, se tratando de pesquisa, a gente fica muito preso, né? Não só a questão de livro, mas os próprios artigos mesmo, né? Para ter acesso a alguns artigos são importantes, a gente tem que pagar não sei a quem, não sei aonde. E aí o pessoal costuma utilizar alguns meios aí não tão legais. Né? Mas enfim, vamos lá. Primeiramente, a gente viu nos últimos capítulos, né, nos últimos dois capítulos, que quando os metais reagem, eles têm a tendência a perder elétrons. Lembrando que quem perde elétrons sofre oxidação, é o agente redutor. Quem ganha elétrons é aquele que sofre redução, é o agente oxidante. Né? Quando o metal ele reage e tem a tendência de perder elétrons, ele sofre oxidação e, consequentemente, a corrosão, que é a deterioração do material. Né? Experimentalmente, a gente pode observar que os metais apresentam diferentes tendências à oxidação, né? Dependendo do meio que eu coloco, das condições ambientais, né? Do outro metal estar em contato. Por isso, é de grande ajuda para o. Por isso, portanto, é de grande ajuda para o estudo ou previsão de alguns processos corrosivos que a gente disponha de metais em uma tabela, dispõe os metais em uma tabela que indique a ordem preferencial de seção dos elétrons. Né? Então aqui nessa aula de hoje a gente vai falar muito sobre as tabelas. Né? A gente vai colocar os metais em uma ordem. Né? Qual tem maior tendência a corroer quando está em contato com outro, coisas desse tipo, ou quando está em contato com algum meio específico. Né? Essa tabela é conhecida por tabela de potenciais de eletrodo. Bom, como eu falei na aula passada, eu falei até sobre o experimento, né? Quando a gente imerge um metal em forma de lâmina, placa, bastão, fio, tela, etc., em soluções eletrolíticas, a gente vai produzir uma diferença potencial entre as duas fases, a fase sólida e a fase líquida. Essa diferença potencial, ela tem natureza elétrica e química simultaneamente. A gente vai ver que todos os processos relacionados à corrosão, a gente costuma tratar como processos eletroquímicos.
Então então a gente costuma chamar isso de diferente potencial eletroquímica. Antes de falar sobre a solução eletrolítica, né, onde vai estar o metal, é importante conceituar o que é o eletrodo. Né? Quando a gente falar de eletrodo aqui, eu não estou falando só do metal. Eu estou falando da união, né, do sistema formado pelo metal e pela solução. Então tem um metal mergulhado numa solução, sei lá, de água, esse é meu eletrodo. Então esse é um eletrodo, tá bom? Quando eu tenho um eletrodo que é constituído de um metal puro imerso em uma solução que tem íons desse metal em um estado oxidado, né? A gente fala que isso é um eletrodo de primeira espécie. Né? A representação dele tá como colocado aqui, ó, M barra M, N+. M vem de metal. O N é o número de oxidação, né? Na verdade é o número de elétrons aí que ele vai estar perdendo, né, no caso. Né? Então, nesse eletrodo de primeira espécie que a gente chama, a gente vai ter um metal e uma solução, metal puro, né, perdão, e uma solução que vai ter os íons desse metal. Né? A barra vertical simboliza a interface entre o metal que está imerso e a solução. E quando for necessário, a gente pode indicar entre parênteses a concentração ou a atividade dos íons metálicos. Né? Atividade é um conceito mais voltado para a química. Aqui está muito relacionado, é proporcional à concentração. Tá bom? Vocês vão ver atividade em outras fórmulas aqui, mas quando eu falar de atividade, quero que vocês pensem bastante em concentração. Tá? Enfim, na representação aqui do eletrodo, a gente coloca o metal, barra o outro metal, esse mesmo metal, né, oxidado, entre parênteses a concentração, esse M grandão aqui dentro dos parênteses, ele é um símbolo da molaridade, tá? A unidade de concentração. Separado por vírgula estão os íons presentes na solução. Né? Uma solução que tem cloro, tem esse composto de enxofre também, tá lá dentro. Então aqui é só um exemplo. Né? Então essa simbologia aqui representa um eletrodo. Né? Vamos supor que fosse, sei lá, ferro. Ferro barra ferro 2+, concentração de, sei lá, 1 molar, vírgula Cl-, vírgula SO4 2-. Né? Então isso aqui é uma maneira de se representar um eletrodo. Um eletrodo só representado dessa forma. Lembrando que o eletrodo é a união entre a solução e o metal. A vírgula entre os íons vai indicar que eles estão na mesma fase, né? E uma região de mesmo potencial elétrico. A concentração para fins práticos é expressa em termos de molaridade, que está entre os parênteses ali. O sistema constituído pelo metal e pela solução tende a evoluir espontaneamente de modo a atingir um estado de equilíbrio. Então esse sistema composto de metal e solução ele tende a evoluir, né, de maneira a alcançar um estado de equilíbrio. Quando eu coloco esses compostos lá, vão acontecer reações para tentar levar esse material, esse sistema, na verdade, a um estado de equilíbrio. Esse equilíbrio geralmente é alcançado através de reações de oxidação e redução, como está mostrado aqui embaixo, uma reação de redução, né? Que tem um íon que está ganhando. Na verdade, que dependendo do sentido, pode ser ambas as coisas, né? É uma reação redox, digamos assim, redox. No equilíbrio, estabelece uma diferença de potencial entre as camadas de cargas elétricas de sinais contrários. Então, nesse equilíbrio, eu vou ter uma diferença de potencial nesse sentido. Né? Isso aqui é uma coisa importante de se falar, porque quando a gente coloca um eletrodo, né, prepara um eletrodo, a tendência é que haja equilíbrio. Né? Aqui nesse slide, eu estou querendo destacar para vocês como que esse equilíbrio ele é obtido. Né? Vamos lá, antes de falar sobre o texto, vou olhar para o desenho aqui embaixo. A gente tem o estado inicial, onde eu tenho o metal, né? Ele vai perdendo elétrons e vai liberando íons em solução. Esse é o estado inicial. Né? Perdendo elétrons, liberando íons. Né? No estado intermediário, eu já perdi muitos elétrons, já liberei muitos íons.
né? Então eu tenho um estado mais ou menos como está mostrado aqui, ó. Na parte sólida do metal, eu tenho metal, tenho os elétrons aqui dentro. Os elétrons livres não vão para a solução, importante falar isso. O que vai para a solução são só os íons, né? Esses íons ficam aqui, né? Se ligando aos compostos que compõem a solução, né? Pode ser cloro, pode ser sódio, pode ser só hidrogênio, oxigênio, enfim, né? E aqui no estado de equilíbrio, a gente tem um metal, os elétrons livres estão aqui na interface do metal, ou seja, o metal, à medida que ele se aproxima do estado de equilíbrio, ele vai se tornando mais negativo, digamos assim, assumindo uma carga elétrica mais negativa, ao passo que na solução, na interface com o metal, eu vou ter os íons ali. Então eu vou ter uma carga elétrica positiva, criando uma certa polaridade ali, né? Na parte mais interior da solução, a gente pode ver que as moléculas de solvente, que nesse caso aqui são a água, que é a água, né, no caso, elas vão se equilibrar com o íon, né? Vão entrar em equilíbrio lá. Só que aqui a gente se interessa mais sobre, por essa interface, o que acontece na interface. Então, quando acontece o equilíbrio, a gente tem um diferente potencial entre as cargas elétricas e sinais contrários, né? Eu vou ter um potencial aqui no metal e um potencial na solução. Eu vou ter uma DDP entre o metal e a solução. O arranjo ordenado de cargas elétricas na interface metal-solução é o que constitui a dupla camada elétrica, né? Então, eu vou ter um arranjo ordenado de cargas elétricas aí, como está mostrado aqui no estado de equilíbrio, que vai construir o que a gente chama de dupla camada elétrica, né? Uma negativa e outra positiva. E aí a gente tem três casos possíveis, né? Eu falei que a solução vai estar em um potencial elétrico, e a solução vai estar em um potencial, e o metal vai estar em outro. Então eu tenho algumas possibilidades, três possibilidades. Eu posso ter um potencial maior no metal, posso ter um potencial maior na solução, ou posso ter um potencial igual. Quando o potencial dos íons metálicos, né, for maior que o potencial do... Perdão. Quando o potencial dos íons do metal for maior que o potencial dos íons na solução, vai haver uma tendência espontânea daqueles íons passarem para a solução, né? E a lâmina metálica ficar com excesso de carga elétrica negativa, né? Ou seja, vai ter um excesso de carga elétrica negativa na lâmina metálica, né? Já que os elétrons não podem ficar livres na solução. Então, vai ser criado um DDP ali, uma diferença de potencial bem mais... Antes eu estava falando do potencial eletroquímico, agora eu estou falando mais de um potencial elétrico. Uma diferença de potencial elétrico vai ser criada. O potencial elétrico da lâmina, por isso, ele vai decrescer, e a passagem dos íons prosseguirá até que o potencial da lâmina atinja o equilíbrio com o potencial da solução, né? Nessa circunstância, a lâmina metálica terá adquirido o potencial eletronegativo em relação à solução. Então é aquele caso que eu falei, o primeiro caso, né? Onde o potencial dos íons metálicos é maior no metal do que na solução. Tá bom? Isso vai gerar uma diferente potencial elétrica ali, né? A parte do metal vai estar mais negativa que a solução. Se acontecer o contrário, né? O que vai acontecer, né, se acontecer o contrário? Nesse caso, os íons da solução passam para a lâmina, que ficam com excesso de carga positiva e com potencial elétrico mais elevado. Então, aí vai acontecer o contrário. Antes eu falei que a parte da lâmina metálica ficava mais negativa. Agora fica mais positivo, né, quando o potencial ele é maior do lado da solução, né? A transferência de íons prosseguirá até que se tenha novamente atingido o equilíbrio, com a igualdade potencial entre o metal e a solução, né? Nesse estado, o potencial elétrico da lâmina é positivo em relação à solução. Então é o oposto, tá? Finalmente, se o potencial da lâmina for desde o início do processo igual ao da solução, não haverá transferência de íons de uma fase para outra e o potencial elétrico da lâmina será o mesmo da solução, né? Então eu tenho três casos aí. Eu tenho o caso onde o potencial da lâmina é maior que a solução, tenho o caso onde o potencial da lâmina é menor que a solução e tenho o caso onde é iguais, não são iguais. Nos dois primeiros casos, eu tenho diferente potencial elétrica criada, né? Haverá sempre o estabelecimento, exceto no último caso, essa frase é importante.
exceto nesse último caso, onde os potenciais são sempre iguais, vai sempre ter uma igualdade de potencial eletroquímico entre metal e solução, à custa do estabelecimento de uma diferença de potencial elétrico entre uma fase e outra. Então eu vou ter uma igualdade de potencial eletroquímico, ou seja, eu vou chegar no equilíbrio, né? Mas esse equilíbrio só é alcançado quando eu tenho uma diferença de potencial elétrico entre uma fase e outra. Né? Eu tenho uma diferença de potencial elétrico bem clara aí entre as duas fases. Então, o que eu quero dizer é que uma diferença de potência elétrica vai ser criada para que a gente tenha um equilíbrio eletroquímico ali. Isso pode até parecer estranho quando a gente fala assim, mas é exatamente o que acontece. Portanto, se duas lâminas de metais diferentes estiverem imersas numa mesma solução, provavelmente seus potenciais elétricos serão diferentes. Né? Se elas forem ligadas por um condutor metálico, vai haver a passagem espontânea de elétrons através do condutor no sentido da lâmina em que a densidade de elétrons for maior para que a densidade de elétrons for menor. Dessa maneira a gente vai formar uma fonte geradora de corrente, que é uma pilha eletroquímica. Né? Vocês devem ter visto isso no ensino médio, talvez naquelas disciplinas de química que tem no início do curso, mas é exatamente isso que acontece. Né? Então, ó, na mesma solução, eu coloco o metal A. O metal A vai gerar um potencial elétrico lá, com a solução. O metal B, ele vai ter outro potencial elétrico com a solução. Essa diferença de potencial vai gerar uma corrente. Né? Se eu ligar um condutor entre eles, obviamente. Ligando um condutor entre eles, eu vou gerar uma corrente, que é capaz de, por exemplo, acender aquela lâmpada que eu mostrei na aula anterior. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma geração de corrente. Eu vou ter uma fonte geradora de corrente, eu vou ter uma pilha eletroquímica. Né? Essa corrente ela vai passar do lado onde eu tenho mais elétrons, onde eu tenho menos elétrons. Né? Para que a gente alcance o equilíbrio. Tá bom? Então, quando a gente fala quando a gente está falando aqui da solução eletrolítica, é importante falar isso, né? Que entre o metal e a solução vai ser criado potencial elétrico. Esse potencial elétrico ele só aparece para que aconteça o equilíbrio eletroquímico. Né? E quando eu coloco dois metais diferentes na mesma solução e ligo os dois através de um condutor, aí eu vou ter a passagem de uma corrente. Tá bom? Tem a passagem de uma corrente elétrica. Beleza? Então é uma maneira de se transformar essa energia química, né, em uma energia elétrica. Tá? Agora falando do potencial de eletrodo padrão. Vamos lá. A gente sabe que se colocar ligar um eletrodo a outro eletrodo, eu vou ter uma diferença de potencial. Certo? Então o que os cientistas pensaram? Eles queriam criar um tipo de referência. Por exemplo, se eu pegar um eletrodo de ferro e eu quero saber o que tem um potencial maior, um eletrodo de ferro ou um de cobre. Só que eu não posso comparar sem definir uns parâmetros de comparação. Tem que ter um método, uma referência fixa. Então o que foi feito? Né? A gente calculou o potencial de um eletrodo de hidrogênio. Né? Esse é o potencial padrão nosso. Então quando a gente... eletrodo de hidrogênio. Quando a gente quer saber a diferença de potencial gerado por um determinado material, por exemplo, ferro, eu ligo o eletrodo de ferro com o eletrodo de hidrogênio em solução, concentração, temperatura, tudo bem especificado. E eu vou medir. Aí eu vejo, a diferença entre o ferro e o hidrogênio é, sei lá, 1 volt. Aí vamos supor que eu tiro o eletrodo de ferro e boto o eletrodo de cobre. Eletrodo de cobre, 3 volts. Ah, pega o eletrodo de prata. Prata, 2 volts. Eu vou saber, em relação à minha referência, qual é a situação onde eu vou ter um potencial de eletrodo maior. Né? Porque esse potencial de eletrodo ele vai mostrar para mim a tendência da reação acontecer naquele eletrodo. Né? Então a gente fixa a concentração, fixa a temperatura, fixa esse eletrodo padrão, né? E consegue comparar dois materiais diferentes. Fala, o potencial de eletrodo padrão do ferro é tal, do cobre é tal, do alumínio é tal, da prata é tal. E esse valor medido em volts, ele vai ser determinado, vai ser o potencial padrão de eletrodo, ou potencial normal.
Esse eletrodo padrão para a gente aqui é o hidrogênio, né? Aí, na verdade, a gente tem uma definição de eletrodo padrão, né? Que é um pouquinho mais abrangente, né? Como está escrito aqui, o eletrodo ou meia pilha consta de um elemento em contato com uma solução de 1 mol aí de seus íons, chama molaridade, né? Essa unidade de M se refere à molaridade, né? Chama-se eletrodo padrão, né? Meia pilha padrão ou par padrão. E representa-se, por exemplo, no caso do eletrodo Zn, do zinco. Né? Olha aí o eletrodo padrão, como especificado aqui. Ó. É o zinco, é um recipiente que tem uma solução, que vai ter, essa solução vai ter a concentração especificada aqui entre parênteses, né? Uma molaridade, e vou ter esses íons aqui oxidados, né, do zinco, né? Zinco 2+. Né? Então essa vai ser o eletrodo padrão aí do zinco. Tá? Para o metal qualquer vai ser isso aqui. Né? Só para destacar. Né? Então, como eu falei, a gente tem que buscar algum tipo de referência. Né? Então especificou-se o eletrodo padrão de hidrogênio como referência, isso foi arbitrado. Né? A gente fixou como se o potencial dele fosse zero. Né? Se a gente pegar só o eletrodo de hidrogênio e medir o potencial nele, a gente fala que aquilo é zero, que é a referência. Da mesma maneira que em usinagem a gente tem que zerar quando vai fazer algum tipo de medida, ele aqui foi zerado, foi uma coisa arbitrária. Ali é zero. O eletrodo de hidrogênio é zero. O potencial dele é zero. Então quando a gente mede do ferro em relação ao hidrogênio, na verdade eu estou medindo só do ferro, porque o hidrogênio é zero. Entenderam? Aí vai ser a diferença dos dois. O eletrodo normal de hidrogênio ele é constituído de um fio de platina coberto com platina finamente dividida, que vai absorver grande quantidade de hidrogênio. A adsorção, que é um fenômeno parecido com a absorção, só que está mais relacionado à adesão superficial, né? Agindo como se fosse um eletrodo de hidrogênio. Né? Isso tudo aí, esse sistema aqui todo é o eletrodo de hidrogênio, como está mostrado na imagem aí. Eu tenho a solução, né, com a concentração específica de H+, tem hidrogênio atmosférico entrando aqui, só uma pressão de 1 atm, aqui tem uma platina, coberta de platina ainda, né? Platinizada, digamos assim, que vai facilitar a absorção de hidrogênio. Né? A platina é escolhida por ser um metal, digamos assim, um metal inerte. Né? Enfim, esse aqui é o eletrodo de hidrogênio, a gente não precisa se preocupar muito sobre como que ele é feito. Né? Essa aqui é a nossa referência. O hidrogênio gasoso é borbulhado lá dentro, né? E vai ter essas reações aí. Isso vai ser meu zero. Então o potencial de eletrodo padrão de um elemento, ele vai ser a diferença de potencial, expressa em volt, entre o elemento e uma solução, né, de um molar de seus íons em relação ao eletrodo normal de hidrogênio. Então eu tenho a concentração especificada e eu vou poder pegar qualquer elemento e fazer uma comparação com o eletrodo de hidrogênio. Né? Dessa maneira eu posso determinar o potencial de qualquer eletrodo, ligando o voltímetro ao eletrodo normal de hidrogênio, como mostrado aqui. Ó. Olha o caso do zinco. Como que eu faço a medição do potencial de eletrodo do zinco? Né? Eu ligo no de hidrogênio, tem a ponta salina aqui, né, estabelecendo o contato. Tem o voltímetro lá em cima. E eu faço essa ligação. Né? Faço essa ligação e vejo. Né? A reação que acontece no eletrodo do zinco é uma reação de oxidação. Aliás, aqui na verdade está com a setinha indo e voltando, então é difícil falar. Né? Mas temos a reação ali do zinco, né? Tem que ver o sinal do potencial. Né? E temos a reação do eletrodo. Tá? Então temos essas duas reações aqui que acontecem. Beleza? Então, para determinar o potencial de eletrodo de um determinado elemento, a gente compara esse elemento, um eletrodo desse elemento, com um eletrodo de hidrogênio, eletrodo padrão de hidrogênio. Nesse exemplo anterior, a voltagem registrada é de 0,763 volts. Né? Ou seja, essa é a diferença de potencial entre os eletrodos de zinco e de hidrogênio. Né? Então, é o potencial de eletrodo padrão do zinco. Beleza? Esse vai ser o meu valor, de 0,763. Da mesma forma, a gente pode determinar o potencial padrão de eletrodo do cobre.
né, que vai dar 0,337 volts. Né? A gente pode fazer esse esquema com íons também, tá bom? Não só com átomos, elementos puros, né? A gente sabe que íons positivos em um estado de oxidação inferior tendem a ceder elétrons, passando então a um estado de oxidação superior, né? Ou seja, vai ter um aumento do NOx dele. Esses eletrodos, chamados de eletrodos de oxirredução, ou eletrodos redox, são constituídos por um metal inerte, geralmente platina, imerso numa solução que contém íons em diferentes estados de oxidação. Esses são os eletrodos que a gente chama de eletrodos redox. São eletrodos onde vai acontecer essa oxidação. Então, quando a gente quiser fazer a medida desses íons, né, a gente tem que fazer utilizando a platina ali para auxiliar, já que a platina é um elemento aí que vai ser inerte ali, né? O processo para determinar o potencial padrão desses eletrodos, que envolvem somente íons, é igual ao usado para átomo metálico. Tá? Então, se a gente usou aquele mesmo esquema, esse esquema mostrado aqui, para o zinco, é igual. Só muda a questão da natureza do eletrodo, ou seja, platina, mas vai ser mergulhado em uma concentração ali de íons. Então, para determinar, por exemplo, o potencial padrão do eletrodo de Cr2+, Cr3+, né, com platina, a gente usa esse dispositivo aqui, onde tem a platina mergulhada, mas na solução eu vou ter íons Cr2+, e Cr3+. Tá bom? Como eu falei, o eletrodo de hidrogênio é uma referência. Né? Porém, existem outros tipos de eletrodos que podem ser usados como referências, como é o caso do calor melano, do prata cloreto de prata, cobre sulfato de cobre, tem vários tipos diferentes. Na prática, a gente costuma utilizar mais o de hidrogênio. Eu já vi utilizando de calor melano para fazer alguns ensaios de corrosão, né? Mas o de hidrogênio ele é bastante utilizado. Os eletrodos são considerados de segunda espécie, isto é, constituídos por um metal em contato com um sal, pouco solúvel desse metal. Né? Segunda espécie é quando eu tenho não tem aquela questão que eu mostrei antes, lá da primeira espécie. Né? Nesses casos, é possível medir os potenciais desses eletrodos em relação ao eletrodo normal de hidrogênio. É como se fosse, aí, digamos assim, de maneira bem grosseira, nosso sistema de referência. Posso usar o eletrodo de padrão de hidrogênio para medir. Porém, eu posso pegar um eletrodo de calor melano também. Né? E como é que eu faço essa distinção entre eles? Né? Como é que eu faço essa comparação entre eles, digamos assim? Eu posso simplesmente fazer uma comparação entre esses sistemas. Né? Se eu pego um eletrodo aí de calor melano e ligo ele a um eletrodo de hidrogênio, eu vou saber a diferença entre eles. Então, se eu pegar um eletrodo de um eletrodo padrão aí de zinco, que eu medi em relação ao hidrogênio, e quero saber em relação ao calor melano, eu tenho que averiguar qual é a diferença do calor melano para o hidrogênio. Né? Então, o que está mostrado aqui embaixo nesse parágrafo. Por exemplo, o potencial de um eletrodo de calor melano em relação ao eletrodo normal de hidrogênio é de 0,280 volts. Quando um determinado eletrodo tem a diferente potencial de 0,482 volts, em relação ao calor melano, conclui-se que o valor dessa diferença potencial em relação ao hidrogênio é só somar, vai dar 0,762. Beleza? Então é bem tranquilo aí de se medir. É a nossa unidade de medida. Quando a gente tem um eletrodo constituído, como já visto, né, por um metal imerso em uma solução de íons, a gente pode considerar o potencial do eletrodo como E. Esse potencial será igual à diferença entre o potencial do metal, E do metal, e o potencial da solução, E da solução. De acordo com a IUPAC, que é a agência aí que regulamenta essas questões aí de definições aí mais voltadas para a química. Né?
Então esse nosso potencial de eletrodo é E. Tá bom? Esse potencial será igual à diferença entre o potencial do metal e o potencial da solução, de acordo com a IUPAC, o E. Então o eletrodo padrão de hidrogênio ele tem um E dele que é zero, que foi estabelecido como zero. Como já visto, o valor absoluto desse potencial não pode ser medido, a não ser que tenha uma referência, né? Então a gente traça a referência como zero. E a gente vai medir, então, todos os elementos em relação a essa referência, tendo uma série de diferenças de potencial. Quando a gente liga dois eletrodos através de um circuito metálico externo, né, a gente vai ter uma pilha eletroquímica, como eu disse. Né? Esses eletrodos, aqui eu mostrei para vocês em recipientes separados, mas eles não necessariamente precisam estar separados. Tá? Pode ser que eles estejam no mesmo recipiente, só com uma parede ligando esses parede porosa aí, separando esses eletrólitos. Aqui pode destacar também que a ponte salina, como mostrado antes, ela e a parede porosa têm a finalidade de diminuir a difusão entre eletrólitos ali. A ideia é que essa difusão não aconteça de um lado para o outro. Deixa eu tomar um gole d'água. Bom, pilha eletroquímica, né, como a gente já sabe, são dispositivos que permitem transformação de energia química liberada pela reação redox, que acontece no eletrodo, em energia elétrica. Né? E de energia elétrica fornecida por uma fonte de corrente elétrica em energia química, provocando reações redox no eletrodo. Então é essa ponte entre energia elétrica e química. Quando eu pego a energia química e passo para a energia elétrica, como vocês viram, é algo espontâneo. Tá bom? Quando eu quero energia elétrica passar para energia química, eu tenho que ter uma fonte de energia externa. Né? Energia elétrica, no caso. Então isso é um processo não espontâneo. Né? Nesse último processo aí a gente chama de pilha eletrolítica também. Na aula que vem eu vou falar um pouco mais sobre pilhas para vocês. Bom, o eletrodo que sofre a oxidação, ele é o anodo. O eletrodo que sofre a redução, ele é o catodo. Isso tem que ficar bem claro. No anodo é onde vai acontecer a oxidação. No catodo vai acontecer a redução. Beleza? Então a corrosão de fato ela vai acontecer no anodo. Se eu tenho um sistema que eu tenho um anodo e tenho um catodo, ou já vi falando cátodo, né? Mas eu prefiro falar catodo. Eu tenho um anodo e tenho um catodo, a corrosão acontece no anodo. Então, como foi na aula passada? Vamos lá que eu tenho um sistema que eu tenho ferro. O ferro é o anodo. Ele vai correr. E eu não quero que ele corroa. O que acontece? Eu tenho que lançar a mão de algum mecanismo para transformar esse ferro em catodo. Se ele virar catodo, ele não vai corroer. O anodo que eu colocar para ser o anodo, ele vai correr no lugar. É o que a gente fala de anodo de sacrifício, né? Que é um material que a gente coloca lá para corroer em vez do material que a gente quer proteger. Isso a gente vai ver lá na frente. Mas aqui o fato é importante para a gente saber. A corrosão acontece no anodo. A reação de oxidação acontece no anodo. No anodo, a gente tem uma tendência de aumentar o número de elétrons livres na fase metálica, aumentar a concentração dos íons do metal na solução em torno dele, né? Já vai acontecer a própria oxidação ali, aumentar o número de íons em estado de oxidação mais elevado na solução em torno dele e diminuir a massa do eletrodo, que está sofrendo a corrosão. No catodo vai ter uma tendência de diminuição do número de elétrons na fase metálica, diminuir a concentração de íons do metal na solução em torno dele, né, o católico, aumentar o número de íons em estado de oxidação menos elevado, né, já que está sofrendo redução, e aumentar a massa do catodo. Né? Então vai estar sofrendo, o catodo sofre redução, o anodo sofre oxidação, consequentemente corrosão. Toda pilha ela vai se caracterizar por uma diferente potencial entre seus eletrodos de circuito aberto, que é o que a gente chama de força eletromotriz. Né? Ela é, segundo a convenção de sinais recomendada, o potencial do catodo menos o potencial do anodo.
tá bom? Então, lembrando que a gente vai estar sempre com 2 eletrodos, né? Um eletrodo vai ser o cátodo, o outro vai ser o anodo. No caso da pilha entre zinco e hidrogênio, os elétrons se dirigem espontaneamente do zinco para o hidrogênio. Então o zinco está oxidando. No caso da pilha de cobre e hidrogênio, os elétrons se dirigem do hidrogênio para o cobre. Então o cobre está sofrendo redução. Então no primeiro caso, o zinco ele é o anodo. No segundo caso, o cobre ele é o cátodo. Né? Os potenciais atribuídos a esses eletrodos devem, portanto, ter sinais opostos, né? Sendo convencional a atribuição desses sinais. Né? Pensem comigo, se eu faço o teste, né? 2 eletrodos, do zinco e o padrão de hidrogênio. Eu vejo que no do zinco vi que o zinco ele é o anodo, ele sofreu oxidação. O cobre, por outro lado, ele sofreu redução. Então, quando a gente compara esse potencial, como eles sofreram processos diferentes, eu sei que o potencial de um tem que ter o sinal oposto do de outro. Né? Até por conta da movimentação de elétrons. Né? Os elétrons se movimentam em sentidos contrários nesse caso. Né? O potencial de eletrodo de vários metais já foi medido diretamente. Né? Então eu já tenho tabelas de potenciais de eletrodo. Né? Tá escrito que tem umas tabelas termodinâmicas, estou escrito errado aqui, mas é termodinâmicas, que passam isso pra gente. E a convenção de sinais é aquela adotada, recomendada pela IUPAC. Né? E é aquela que corresponde à tabela de potencial de redução. Né? Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. A tabela de potenciais é uma ferramenta muito útil no estudo de corrosão. Mas para que ela serve? Né? Essa tabela ela serve para nos dizer qual é a chance dessa reação acontecer. Então perceba, ela vai me dizer qual é a chance da reação acontecer. Quanto maior a diferença de potencial, mais provável, dois metais, é mais provável que aconteça uma corrosão entre eles. Beleza? Só que isso não quer dizer que essa corrosão vai ser mais intensa ou menos intensa. Quer dizer que a probabilidade de acontecer é grande. Então uma coisa que eu não vou comentar hoje, mas que vocês têm que ter em mente, é o seguinte. Não basta a gente saber se a reação é possível de acontecer. A gente tem que saber depois também qual é a velocidade com a qual ela acontece. Né? Porque pensa aí numa, sei lá, uma pá de uma turbina, de algum metal aí. Se a velocidade de corrosão lá, da reação de corrosão daquela pá de turbina, se ele perder ali 1 micrômetro a cada 30 anos, para mim, provavelmente isso não vai fazer diferença nenhuma. Então não importa que a reação aconteça, porque ela é muito lenta. Né? O nosso problema é quando a reação acontece e ela é rápida. Aí nós temos um problema. Então não tem como analisar separadamente só a possibilidade e só a velocidade. A gente tem que analisar em conjunto. Só que a análise da velocidade ela é um pouco mais complexa. A gente vai ver um pouco mais para frente no curso. A cinética da reação. A possibilidade da reação ela nos é apresentada através das tabelas de potencial. Um potencial de oxidação mais positivo só indica que haverá maior liberação de energia quando o metal for oxidado, e não que a oxidação ocorrerá mais rapidamente. Né? Não tem nada a ver com velocidade, estou querendo falar de energia aqui. Né? Aqui nós temos tabelas de potenciais de eletrodo padrões, né, para algumas reações de eletrodo. Né? A gente pode ver que em um sentido o sinal é positivo e outro é negativo. Quando fala potencial de oxidação e de redução, uma oxidação é positivo, de redução é negativo, de acordo com a norma aí. Né? Na verdade, parece, esse aqui é o início ao início, tá, da tabela, né? Na verdade, eu tô falando besteira aqui. Esse é só o início da tabela, não tem a tabela completa que nem ia caber no slide para mostrar, mas tem no livro. Mas é muito interessante, a gente consegue ver bem os potenciais, né? A relação dos eletrodos. Que leva sempre em conta o número de oxidação também dos elementos. Como eu falei, os metálicos aqui, no caso de corrosão, que é o nosso foco, vai ter sempre elétrons livres, então a gente pode analisar essas reações de oxirredução em termos de elétrons.
É importante destacar que essa informação da medida de potencial é informação termodinâmica. Ela não é cinética, tá bom? Isso eu até falei antes. Outra coisa importante destacar é que algumas reações, de acordo com a tabela de potencial, elas deveriam acontecer, mas não acontecem. Por quê? Porque a tabela de potencial padrão ela é estabelecida em condições padronizadas. Ou seja, a gente pega uma meia pilha, eletrodo constituído de um metal em contato com a solução, uma concentração pré-determinada, temperatura determinada, pressão determinada. E a gente sabe que essas condições, na vida real, muitas vezes não se aplicam. Né? Quando essas condições mudam, os valores de potenciais também mudam. Então vai mudar a posição do elemento na tabela. Tá bom? Por exemplo, a concentração dos íons. Se a concentração dos íons mudar, a posição desse elemento na tabela vai mudar. Ele é muito sensível a isso, o equilíbrio da reação é muito sensível à concentração. E essa concentração ela pode ser alterada por vários fatores, né? Formação de substâncias insolúveis durante a reação, formação de compostos de coordenação ou complexos, desprendimento de substâncias gasosas. Né? Aqui está a tabela mostrando a influência da concentração no potencial. Para o ferro 2+, e para o cádmio, ali embaixo. Né? Pode observar que com a molaridade deles, né? Quanto mais reduz a molaridade, menor fica o potencial. Né? Então tem uma alteração aí. Na prática, a gente sabe que essas concentrações vão mudar. Né? E com essas concentrações mudando, a gente tem que saber como que o potencial vai mudar. Para isso, nós temos o que a gente chama de equação de Nernst, para saber esse novo potencial em concentração diferente. Que é essa equação aqui. Né? Que essas duas fórmulas bem parecidas, né? Tem o potencial observado, né? Que vai ser igual ao potencial padrão, olhando aqui para a esquerda, né? Menos esse RT, que são termodinâmicos, temperatura e constante dos gases. NF, número de elétrons envolvidos, né? E a constante de Faraday, que está o valor aqui. Esse RT sobre NF é uma constante. Vezes o logaritmo natural da razão entre as atividades do composto da espécie, né, que está sendo reduzido e que está sendo oxidado. Né? Aqui é a mesma forma para os dois casos. Eu posso ver o contrário também. Eu só vou ter o potencial de redução e de oxidação. Essas atividades aqui, como eu falei, elas são proporcionais à concentração. Então, aqui quando muda a concentração, eu consigo saber como é que está mudando o potencial. Tá? Mudei a concentração, mudei o potencial. Se as concentrações entre dois estados, por exemplo, forem iguais, né, a gente vê que a ln de 0, né, é 1. Perdão, a ln de 1 é 0. Né? A ln de 1 é 0, e aí vou ter que o potencial é igual ao potencial padrão. Né? Mas essa aqui então é a fórmula da equação de Nernst. O que essa fórmula me diz então? Se perguntar isso na prova, o que eles vão me dizer? É o seguinte: com essa equação eu consigo saber qual o valor do potencial observado em relação ao potencial padrão, né? De acordo com a mudança de concentração. Né? Se eu souber como que a concentração mudou, eu vou saber dizer como que o potencial mudou também. Beleza? Essa é a equação de Nernst. Deixa eu tomar mais um gole d'água, que essa parte aqui é um pouco mais complicada. Bom, agora vamos para a parte dos diagramas de Pourbet. Né? Pourbet, acho que é um cientista belga. Né? Ele morreu não faz tanto tempo assim, acho que foi em 98. Provavelmente a maioria de vocês já estavam vivos na época, já tinham nascido. Ele fez esse estudo no século passado. Né? Pourbet desenvolveu um método gráfico, né, relacionando potencial e pH. Né? Potencial e pH, que apresenta a possibilidade para se prever as condições sob as quais pode-se ter corrosão, imunidade ou passivação. O que ele fez? Ele fez um diagrama bem parecido com um diagrama de fases. Que, através desse diagrama eu consigo relacionar potencial e pH.
Então, variando o pH de um meio, eu consigo ver como que o potencial muda, né? E que tipos de compostos vão ser formados, que tipo de reação vai acontecer. Eu vou conseguir delimitar uma área onde o material vai estar imune, uma área onde ele vai sofrer corrosão e uma área onde vai acontecer a passivação, né? Eu vou explicar mais pra frente o que é passivação, mas passivação é a formação de um óxido na superfície que vai proteger o material. Então vamos lá. A representação gráfica das reações. Elas são feitas a 25 graus Celsius, a pressão de 1 atm, entre metal e água. Para valores usuais de pH e diferentes valores de potencial de eletrodo, né? Esses são os diagramas de Purbeck, né? No qual o potencial de eletrodo padrão de hidrogênio e pH são representados para os vários equilíbrios em coordenadas cartesianas. Eu vou mostrar o diagrama daqui a pouquinho, tá? O potencial está na ordenada e o pH está na abscissa. As reações que só dependem do pH são representadas por um conjunto de retas paralelas ao eixo das ordenadas, né? Pense comigo, né? Acho que aqui está o diagrama, né? Vou deixar ele daqui a pouco. Reação só depende do pH. São reações que têm o potencial constante, né? Reação só depende do potencial, né? São aquelas que eu tenho um conjunto de retas paralelas ao eixo das abscissas, né? Ou seja, com o próprio pH constante, tá bom? Então depende só do potencial. As reações dependem de pH e de potencial, são representadas por um conjunto de retas inclinadas, né? Tá variando tanto o pH quanto o potencial. As equações dessas retas decorrem da aplicação da equação de Nernst. Então a equação de Nernst, aquela que eu mostrei antes, ela foi usada como base para a construção desse diagrama. Apesar de não ser só ela. Esses diagramas de Purbeck, eles representam os vários equilíbrios químicos e eletroquímicos que podem existir entre metal e eletrólito líquido. Como representam condições de equilíbrio, não podem ser usados para prever velocidade de reação. Como eu falei, essa análise que a gente está fazendo aqui de potencial não leva em conta a velocidade de reação. E a figura a seguir, então está aqui adiante, ela representa o diagrama de equilíbrio eletroquímico potencial pH relativo ao caso do ferro, em presença de soluções aquosas diluídas a 25 graus Celsius. Aqui a gente tem esse diagrama de Purbeck que eu estou falando aqui com vocês, né? Primeira coisa que vocês vão ver é que no eixo vertical eu tenho o potencial em volts, em relação ao tubo padrão, e no eixo horizontal eu tenho o pH. Primeira coisa que vocês vão olhar, professor, em química básica eu olhei pH e ia só de 0 até 14, não tinha menos 2, 16, né? Usualmente a gente estuda de 0 até 14, só que em situações extremas, incomuns, pode estar de menos 2 e pode chegar até 16. Mas isso é raro, porém aqui no gráfico, no diagrama, está mostrado. Os potenciais estão variando aí entre 2,2 e menos 1,8. É por aí, né? Quase menos 2 aí também, né? E aqui a gente tem o nosso diagrama para o ferro, mostrando 3 regiões básicas. A região onde eu tenho passividade, região onde eu tenho corrosão e região onde eu tenho imunidade. Passividade é a região onde vai acontecer a formação de uma película de óxido. A corrosão é essa região onde o ferro ele vai estar se corroendo, né? E a região de imunidade aqui embaixo é a região onde o ferro está imune, né? Nessa solução para esse diagrama, né? Como vocês podem imaginar, aqui estou falando para o ferro. Eu posso criar uma série de diagramas, né? Esse aqui é o ferro na água. Eu posso criar para o ferro uma solução de NaCl, ou o ferro numa solução de HCl. Eu tenho uma infinidade de diagramas possíveis, né? Botar do alumínio, são outros diagramas, né? A ideia aqui é mostrar como se interpretam esses diagramas, né? Primeiramente, a gente tem a linha A e B, de inclinação menos 0,0591. Representam as condições de equilíbrio das reações eletroquímicas, né? A linha A está aqui, ó, partindo mais ou menos do 0,1 e descendo, bem tracejado. E a linha B está aqui em cima, partindo mais ou menos do 1,3, 1,335, vem descendo aqui inclinado. Elas são paralelas. Nessas linhas aí,
a gente tem algumas reações, né? Abaixo da linha A, correspondendo à pressão de hidrogênio de 1 atm, a água tende a se decompor com uma reação gerando H2, né? Que é essa reação que está aqui em cima. Ó. Eu tenho 2H+, mais 2 elétrons, vai gerar H2. Né? A água, né, vai se juntar com esses elétrons, né, e vai gerar perdão, né? Fui lendo aqui, não prestei atenção no que está falando. Aqui, ó, antes eu tenho tem duas reações possíveis aqui na linha A. Né? Eu tenho a decomposição em H2, através do H+, né? E tem a decomposição do H2O, que é a água, em H2. Né? E o H+, que é subproduto, vai se tornar H2 também, depois. O H2O aqui, dois moléculas de água, ele vai se decompor em oxigênio, hidrogênio mais elétrons. Isso acontece na linha B. Tá? Acima da linha B, né, então abaixo da linha A, vamos lá, abaixo da linha A. Essa parte que está mais parte imune aqui. Mais a parte imune. Abaixo da linha A, então, a água vai se decompor, vai gerar H2. Né? Vai ser a parte que vai estar praticamente imune. Essa é a parte que a maior parte dessa região é imune. Né? Abaixo da linha B, na pressão de oxigênio de 1 atm, a água vai se decompor também por oxidação, gerando O2. Então, ao invés de gerar H2, vai gerar O2, que é a parte aqui de cima. Tá bom? Abaixo da linha... acima da linha B. Né? Lá em cima, lá no diagrama. Uma região de potencial maior. Tem essa reação que está aqui embaixo, a mesa está ali em cima, agora que eu reparei. A região compreendida entre as linhas A e B é o domínio de estabilidade termodinâmica da água. É onde a água não se decompõe. Né? Em cima a água se decompõe e se torna oxigênio, em cima da linha B, né? Voltando aqui, né? Em cima da linha B, e debaixo da linha A vai se decompor virando hidrogênio. Tá? Então entre essas duas é a linha de estabilidade da água. As linhas tracejadas, lembrando que eu estou falando de um eletrodo de água com ferro. O ferro está dentro lá, o metal do ferro está lá em forma de chapa, de fita, enfim. As linhas tracejadas 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas e por aí vai, representam limites de predominância relativa entre os corpos dissolvidos. O que é isso? Peguem essa linha, a 4 linhas aqui, ó. Tá bem aqui, ó, 4 linhas. Ela separa a região onde eu tenho Fe3+, da região de Fe2+. Deixa eu ver aqui uma outra linha. A linha... Deixa eu ver... A linha... Deixa eu ver, 26? Não. A linha 1. Uma linha aqui. É a linha que separa, ó, o ferro elementar desse Fe3O4 aqui. Então é bem separado isso também. Né? São regiões de fronteira, digamos assim. Né? A linha 4 representa condições de igualdade de atividade das espécies Fe2+, e Fe3+. Né? Onde as duas é a fronteira entre as regiões, onde elas estão coexistindo ali em equilíbrio, né, de concentração, de atividade. Abaixo dessa linha, o íon ferroso Fe2+, predomina. E acima dessa linha, no caso a linha 4, o íon férrico, que é Fe3+, é predominante. A linha 13 e 17 separam os domínios de estabilidade relativa dos corpos sólidos Fe, Fe3O4 e Fe2O3. Você pode ver aqui, ó, 13 e 17. A 13, que foi que a 13 a 17 faz essa distinção entre Fe2O3 e Fe3O4. Né? Na verdade, essa linha aqui não foi nem um bom exemplo. Né? Aqui embaixo que é a parte de imunidade. Fe3O4 aqui. A 3 a 17 faz essa separação. Finalmente, a família de linha 20, 28, 26 e 23 representa as condições de equilíbrio entre corpos sólidos e corpos dissolvidos. Né? Olha só, 20, 28, 26 e 23. Né? Então aqui eu tenho a linha 20, né, que são as conjuntos de linhas aqui. A 28 são os conjuntos de 4 linhas aqui. A 26 está aqui. Né? A 23 está aqui. Essas 4 aqui iniciais. São regiões onde os corpos
onde tem condições de equilíbrio, né, entre corpos sólidos e corpos dissolvidos. Essas linhas são conhecidas como linhas de solubilidade também. Tá bom? Equilíbrio entre sólido e dissolvido é solubilidade mesmo. Então vocês podem ver que tem até uma relação com o diagrama de fase. Esse diagrama de Purbeck, ele define regiões onde o ferro está dissolvido, principalmente sob a forma de íons, né, e regiões onde o metal é estável sob uma forma de fase sólida. Quando eu falar de ferro dissolvido, pensa em corrosão. Corrosão aconteceu. Ou fase sólida, tal como metal puro ou um dos seus óxidos. Né? Um dos óxidos aconteceu passivação. Se o pH e o potencial de eletrodo na interface são tais que correspondem à região onde os íons são estáveis, o ferro se dissolve até que a solução atinge a concentração de equilíbrio, indicada pelo diagrama. Né? Então vamos novamente. Onde Fe2+ é estável, é que está acontecendo dissolução do ferro. Ou seja, o ferro ele está sofrendo corrosão. Então a dissolução nada mais é que corrosão do metal. Se as condições correspondem à região onde o metal é estável, né, o metal não se corroerá e será imune contra a corrosão. Finalmente, se as condições de interface correspondem à região de estabilidade de um óxido, por exemplo, Fe2O3, e se esse óxido ele for aderente à superfície, compacto, eu vou ter a formação de uma película na superfície do ferro, que é a película passivadora que a gente chama. A gente fala que aconteceu passivação, que é a formação de um óxido superficial. Né? Enfim, agora em relação ao diagrama, então voltando aqui, a gente tem então bem claramente aqui uma zona de corrosão, uma zona de passividade e uma zona de imunidade. Tá? Em relação a esse diagrama, a gente pode fazer umas considerações. Né? A gente pode fazer 4 considerações. Primeiramente, o ferro, quando está na presença de soluções aquosas sem oxigênio e outros oxidantes, tem um potencial de eletrodo que se situa abaixo da linha A, que vai implicar a possibilidade de desprendimento de hidrogênio. Né? Vai acontecer aquela formação daquele hidrogênio gasoso. Em pH ácido, em pH fortemente alcalino, o ferro vai se corroer com a redução de H+. Em pH compreendido entre 9,5 e 12,5, o ferro vai se transformar em Fe3O4, né, e vai ter ocorrido desprendimento de H. Né? Então essa é uma análise do próprio formato do diagrama. Né? Mais ou menos entre 9,5 e 12,5. 9,5 e 12,5 aqui, ó, essa região onde vai haver Fe3O4 formando. 9,5 e 12,5. Né? Em pH muito alcalino, né, e muito ácido, eu vou ter formação de, como estava comentado aqui, né? O ferro vai se corroer com redução de H+. Né? Então isso abaixo da linha A, tá bom, gente? Onde vai ocorrer desprendimento de hidrogênio. Isso que é uma interpretação do próprio diagrama, tá? A gente está olhando quais são as faixas de valores de pH e de potencial, vão acontecer alguns fenômenos ali. Né? Lembrando da linha A e da linha B, do que elas se referem, né? O limite de estabilidade da água ali. Abaixo da linha A vai ter decomposição de hidrogênio. A presença de oxigênio dentro da solução tem por efeito elevar o potencial do ferro. Né? Em pH inferior a aproximadamente 8, o aumento do potencial é insuficiente para provocar a passivação do ferro. Em pH superior a 8, o oxigênio vai provocar a passivação do ferro, com a formação do filme óxido. Né? Então aqui mais ou menos em 8, vocês podem ver que é onde começa a possível formação de passividade. Né? A área de passividade, digamos assim, onde tem a formação de óxido. Né? Onde o oxigênio ele vai agir no sentido de formação desses óxidos aqui, que são estáveis. Isso só não acontece se tiver cloreto, íon cloreto na estrutura, tá? Que esse íon cloreto vai gerar uma corrosão localizada. Vocês vão ver isso lá para frente. O que é a proteção catódica do ferro, então? Lembrando que a proteção catódica é transformar o ferro no cátodo
para que eu tenha um outro anodo lá que vai corroer em vez do ferro. Né? O que acontece isso? É abaixar o potencial do metal para um valor dentro do domínio de imunidade do ferro. Se eu abaixo o potencial a um valor suficientemente baixo, eu vou fazer com que, em vez de perder elétrons, ele passe a receber elétrons. Então ele vai parar de corroer e vai passar a ficar protegido. Enquanto o outro eletrodo está ligado, ele vai corroer. Então, fazendo essa análise desse ponto de vista de imunidade, o engenheiro ele pode ter certeza de que vai haver uma proteção da estrutura contra a corrosão e um consumo racional de energia, bastando manter o potencial da estrutura abaixo das linhas 23, 12 ou 24 do diagrama. Né? 23, 12 e 24. 23, 12... Opa, linha 12... Não estou achando a linha 12 aqui. Eu não estou vendo a linha 12. Acho que ele quis se referir à linha 13, na verdade, né? Essa linha aqui. Essa linha aqui, tá? Da parte de imunidade, na verdade. A linha 23, 13 e 24. A 12 eu não estou enxergando aqui, acho que eu escrevi errado lá mesmo. Né? Enfim, essa linha que está limitando essa região de imunidade. Né? Se eu mantiver o material, o ferro, nessa região aqui, nesse meio que ele está, ele não vai corroer de jeito nenhum. Se ele estiver e com essa ligação que ele está fazendo com o eletrodo, né? Ele não vai corroer. Então o diagrama de Purber ele me ajuda a visualizar isso, né, de maneira gráfica, as regiões onde não vai haver corrosão. Beleza? No caso de proteção por passivação, né, essa proteção ela pode ser perfeita ou imperfeita, né, dependendo do filme do óxido que ele pode isolar perfeita ou imperfeitamente o metal do meio. Né, vai formar uma película. Se essa película está perfeitamente formada ou está imperfeita, vai depender, né, da própria característica da natureza do óxido. Né, isso não só com ferro, com alumínio, com cromo, etc. No caso de proteção imperfeita, a corrosão acontece nos pontos fracos. Né? O que acontece? Agora eu vou dar um bom exemplo para vocês. No caso do ácido inoxidável, muitas vezes em algumas situações, né, sobretudo quando o ácido inoxidável é submetido a altas temperaturas, o cromo, que protege o aço formando uma película, ele vai sofrer com essa mesma temperatura e vai formar um composto intermetálico que vai ficar nos contornos de grão. O que acontece? Então vai ter regiões do aço, nesse caso aço inoxidável, que vai ficar sem cromo. Então quando eu submeter esse aço a um ambiente corrosivo, ele só vai corroer nessas regiões que está desprotegido. Entenderam? Então nessa região que ele vai sofrer corrosão localizada. Né? E a corrosão localizada ela é muito mais difícil de se detectar do que a corrosão generalizada. A gente vai ver lá na aula 5, capítulo 5, corrosão generalizada, aquela corrosão que acontece uniformemente ao longo de todo o material. Pensa numa chapa, ao longo de toda a chapa corroeu. Agora nesse caso que eu comentei do aço inoxidável, fosse uma chapa de aço, ele ia corroer só em alguns pontos. E é mais difícil até identificar a corrosão assim, fazer um controle diagnóstico. Então esse filme protetor que é formado, que tem grande utilidade, ele tem que ter uma certa estabilidade, ele tem que ser estável, tem que ser também controlado. Né? Esse fenômeno que eu citei para vocês do aço inoxidável é o que a gente chama de sensitização. A gente vai ver isso lá para frente, sensitização, mas é legal saber. E é um dos problemas que a gente tem quando a gente quer soldar aço inoxidável. Né? Esse é um problema sério na hora da soldagem do aço inoxidável. Tá bom? E bom, eu falei com vocês a parte mais difícil do diagrama de Purber. Na prática, esse diagrama ele pode ser simplificado dessa maneira aqui. Eu tenho região de imunidade, região de corrosão, região de passividade. Né? Isso tudo bem definido, fronteiras bem definidas. Para o ferro, né, diagrama simplificado. Para o sistema ferro-hidrogênio. Né? Esse diagrama simplificado mostra de forma sumária o comportamento previsto para o metal puro imerso em água pura. Então é basicamente isso. Esses diagramas são muito úteis no estudo da corrosão e da proteção contra a corrosão em meio aquoso.
Entretanto, por si só, eles não são suficientes para explicar todos os fenômenos. Né? Por quê? Porque, como eu falei antes, não basta saber a questão do potencial, a questão do potencial. Tem que analisar também do ponto de vista da cinética da reação. Esses diagramas que eu mostrei antes, aquele diagrama que eu mostrei para vocês antes, ele é muito mais complexo na realidade. Ele já parece bem complexo quando a gente olha, mas ele é mais complexo ainda. Né? Porque hoje em dia, quando esses diagramas foram concebidos pelo Purber lá em, sei lá, não sei a data, lá no século passado, ele não tinha instrumentos suficientes para detectar todos os tipos de compostos que podem aparecer. Hoje em dia, a gente pode detectar a presença de novas formas iônicas, novas substâncias condensadas, que devem ser incorporadas nesse diagrama. Né? Então é algo muito mais complexo. Né? Para tanto, a gente vai utilizar sistemas computadorizados para obter esses diagramas. Beleza? Então o diagrama de Purber é isso aqui. Agora vamos falar de potencial de eletrodo irreversível. Né? Quem está fazendo essa matéria aqui provavelmente já passou da parte de termodinâmica, já passou de termo 1, termo 2, deve ter passado já de Transcal. Então vocês devem estar familiarizados com o conceito de irreversibilidade. A gente gostaria que algumas reações fossem reversíveis, algumas são praticamente reversíveis, só que na prática o nosso mundo está cheio de entropia, cheio de irreversibilidade. Né? E aqui em eletroquímica não é diferente. Em eletroquímica, os potenciais de eletrodos reversíveis são aqueles que correspondem ao equilíbrio entre o metal e os íons desse mesmo metal. Aqueles potenciais de eletrodo que a gente viu antes são potenciais reversíveis. Né? Para cada valor de potencial reversível, eu vou ter um estado bem definido de equilíbrio entre o metal e os íons correspondentes. É como se eu estivesse andando em várias condições de equilíbrio diferentes. Né? Que pode ser expresso através dessa relação aqui, eu sempre coloco ela. Né? Que é o metal perdendo elétrons, né? Perdendo ou ganhando elétrons. Reação de redox. Os valores potenciais eles podem ser determinados pela equação de Nernst. Essa equação de Nernst ela só é válida para potenciais de eletrodo reversíveis. Né? Porém, a gente sabe que na realidade isso não é tão perfeito assim. Essas condições de equilíbrio não são tão bem definidas. Né? Então a gente sabe que na verdade a gente tem um potencial de eletrodo que é irreversível. O que acontece? Aqui eu vou apresentar para vocês 3 aspectos diferentes relativos ao potencial que devem ser considerados. Primeiramente, a gente tem que ter um conhecimento da natureza e da grandeza dos potenciais iniciais que apresentam os diferentes metais nos diversos casos de corrosão, sob a influência de todas as sortes de fatores. Né? Esses potenciais variam muito, né, de acordo com os fatores que estão afetando e influenciando o processo corrosivo. Né? Por exemplo, o potencial, como eu falei com vocês, ele varia se a temperatura variar. Agora, se durante a reação a temperatura fica variando, então é difícil fazer uma análise sobre isso. Né? Mais uma fonte de reversibilidade. É importante ter o conhecimento de como os potenciais iniciais se distribuem sobre a superfície metálica. Quando a gente fez aquela análise de potencial reversível, a gente considera que a reação acontece igualmente em toda a superfície metálica, sendo que na prática não é assim. A gente não tem o conhecimento, como já comentei, da variação do potencial durante a corrosão. Né? A gente não sabe, não varia. Né? Então, na prática, no campo prático, o aspecto mais importante é a determinação da diferença de potencial que se estabelece quando se atinge o estado estacionário. Ou seja, os potenciais de eletrodo que se modificaram sob a influência do próprio processo. Na prática, o que vale a pena para mim saber, para eu saber, como que esses potenciais de eletrodo estão variando durante o processo. Né? Aqueles valores pré-determinados, através de várias considerações,
né, a equação de Nernst, que são os potenciais reversíveis, eles têm um bom fundamento, são fiéis em alguns casos, só que tem uma diferença. Né? Essa diferença de potenciais, vão influenciar as intensidades de corrosão, de corrente de corrosão. E, consequentemente, a dissolução das áreas anódicas. Isso é a corrosão do metal. Então é importante a gente saber, a gente estudar esses fenômenos. Né? Esses casos de eletrodos reversíveis, de potenciais de eletrodos reversíveis, eles são uma aproximação que a gente faz. Né? Lá em termodinâmica, quando a gente estuda lá no Shapiro, vai fazer uma análise, a gente faz uma série de hipóteses. Né? Considera gás ideal, não sei o que, fluido incompressível, blá 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 blá, blá, um monte de hipótese. Aqui, para considerar o potencial de eletrodo reversível, a gente também faz. Né? A gente faz várias considerações. Né? Uma delas, por exemplo, é que o metal ele só está em contato com íons dele mesmo. Né? Então o ferro ele tem contato com F2+, F3+, só que na prática isso não acontece. Né? Se eu tenho ferro e alumínio, uma solução com NaCl, por exemplo, eu vou ter íons de Na+, Cl-, OH-, H+, Fe2+, tem vários tipos de íons ali, né, diferentes. Né? Não só Fe2+, ou alumínio com 3+. Né? Então vou ter vários íons diferentes, vai ser algo bem mais fora daquelas condições idealizadas. Né? No caso do ferro, ele vai sofrer oxidação, né, gerando Fe2+. Só que esse Fe2+, não vai gerar um eletrodo reversível, porque esse Fe2+, ele não consegue voltar ao estado do ferro. Por quê? Porque ele vai reagir com o hidrogênio aqui embaixo, CH-, formando um produto insolúvel de ferro. Composto intermetálico, digamos assim. Né? Esse composto intermetálico vai gerar outros compostos intermetálicos, né? Não deixando o ferro 2+ voltar para o estado de ferro. É aquela questão da reação reversível, né? Ela funciona nos dois sentidos. A gente idealiza aquilo lá, potencial de eletrodo. Só que aqui a gente sabe que não acontece. Né? Então aqui tem a explicação disso, né, com mais detalhes. Né? Aqui nós temos uma tabela de potencial de eletrodo. Tá bom? Tem o potencial padrão, potencial inicial e final, né, de acordo com a solução, potencial de solução. Né? A gente pode ver que para o cobre, tá pequeno, mas dá para ver, a segunda linha aí, o cobre, inicial dele em 3% de NaCl é 0,02 e no final vai para 0,05, sendo que o potencial padrão é 0,34. Né? Agora a solução de NaCl e H2O2, se não me engano é peróxido de hidrogênio, eu acho que não tenho certeza. Começa com mais 0,20 e vai para mais 0,05, ou seja, tem uma queda enorme no potencial durante o processo. Então isso vocês podem observar em vários elementos aqui. Né? Essa tabela está cortada também para caber aqui. Então o que importa para a gente de fato é medir os potenciais nessas condições fora das idealizadas. Né? Esses potenciais medidos são os potenciais que a gente chama de potenciais de eletrodos irreversíveis. Né? Isto é, potenciais dos sistemas para os quais as condições conhecidas não permitem definir a natureza do fenômeno reversível. Nesse caso, a gente não pode usar a equação de Nernst. Né? E nesse caso também, a gente não vai, na verdade, ter um fundamento teórico. Né? A gente vai fazer uma análise experimental. Lembrando que a equação de Nernst ela pode ser aproximada para os casos onde um potencial reversível ele pode ser colocado como reversível, né? Onde essa aproximação ela é aceitável. O potencial real de um metal em uma dada solução ela pode depender de vários fatores. Né? Entre eles, a magnitude das correntes, para ter equilíbrio, número de reações possíveis que podem acontecer no eletrodo, formação de película, formação de íons complexos, impureza na solução, temperatura. É por isso que é difícil definir teoricamente um potencial reversível. Né? Muita variável, né, de uma vez só. E isso, pensa aí que quando a gente fala do ferro puro, isso é até mais fácil. Agora imagina um composto complexo como um aço. Um aço ligado, um aço que vai ter molibdênio, vai ter enxofre, vai ter manganês, vai ter fósforo.
é algo difícil de se fazer. Vai ter cromo também. Né? Então isso tudo que atrapalha a determinação desse potencial real. Esse potencial de eletron irreversível. Esse potencial real a gente chama de potencial de corrosão. Né? A gente ele é determinado através da prática, né? Na prática. A gente não faz uma teoria por trás disso. Agora vamos falar um pouco sobre as tabelas práticas. Né? As limitações da tabela de potenciais padrão e o fato das ligas não serem incluídas na tabela sugere o uso de tabela prática. Então, em vez de usar a tabela de potencial padrão, apesar dela ser útil, a gente utiliza as tabelas práticas, né? Que elas são mais completas, né? Dão informação sobre ligas, né? Ou seja, é algo bem mais completo. Né? Nessas tabelas práticas, os metais e ligas são distribuídos de acordo com seus potenciais, medidos em um dado meio corrosivo. Né? Um exemplo é a tabela prática em água do mar, né? Na qual os principais metais e as ligas mais usadas são dispostos seguindo sua maior ou menor tendência a sofrer corrosão. Então aqui a gente tem a tabela prática em água do mar. Né? Está muito relacionado à questão de série galvânica que eu comentei no período passado na instalação de materiais, quando falei de corrosão. Aqui tem a parte extremamente anódica, que é em 1, e tem a 44, que é extremamente catódica, que é a parte protegida. A anódica é que tem mais tendência a corroer. Então a magnésio está lá em cima. Magnésio. Inclusive isso é uma limitação das ligas leves, né, de alumínio com magnésio. Né, porque apesar de ser muito leve, o magnésio é muito reativo também. Mas pode ver, tem magnésio, depois logo vem os alumínio, o aço baixa liga, ferro fundido, aço inoxidável, sem a camada passivadora, ativo, né? Tem chumbo, estanho, níquel, niconel, logo depois vem latão. Podem observar que aqui eu não falo, eu falo dos materiais puros, mas eu me refiro muito também às ligas, né? Que tem muita aplicação, né? Na verdade, mais aplicação que os metais puros, digamos assim. Porque a gente não emprega o aço, o ferro puro, a gente emprega o aço. Né? Muitas vezes a gente não emprega o cobre puro, a gente emprega o latão, ou o bronze, né? Ou uma liga cupro-níquel, né? Tem várias possibilidades. Né? Pode ver que os mais resistentes aí são a platina e o ouro. Né? Prata por ele também, titânio. Os aços inoxidáveis que tem camada passivadora também são bem resistentes à corrosão. Tá? E isso aí nem está incluindo alguns tipos de aços especiais. Tá? A gente também tem os aços duplex e super duplex, tem um teor elevadíssimo de cromo, que eles são extremamente resistentes à corrosão. A gente pode notar que, se comparar essa tabela prática aqui, em água do mar, e comparar aquela tabela dos potenciais padrão, vocês vão observar que vão ter pequenas alterações, né? Que a posição relativa praticamente é a mesma. Né? Então, aquelas tabelas de eletron padrão, ela tem a utilidade delas. Né? Tem bastante utilidade. Ela não é que não serve para nada. Algumas divergências entre as posições ocupadas na tabela de potenciais de eletron padrão e na tabela prática, elas podem ser facilmente explicadas. Né? Uma divergência, liga de alumínio abaixo do zinco. Né? O alumínio tem tendência a se oxidar formando camada protetora de Al2O3. E com isso vai modificar o seu comportamento, tornando-se passivo e impedindo o prosseguimento da oxidação. Então aí está uma alteração da liga que a liga de alumínio muda de posição. O titânio acontece a mesma coisa, vai formar um óxido de titânio que vai proteger mais ainda. Né? Os ácidos inoxidáveis passivos, né? Mesma coisa, vai formar um óxido de cromo que é protetor. Né? Então temos essas possibilidades aí. Agora em relação à espontaneidade das reações de corrosão. Né? Uma coisa que você tem que saber é o seguinte. Né? A quantidade máxima de energia que a gente vai obter de uma reação química sob forma de energia elétrica é igual à variação da energia livre da reação. Aquela energia livre de Gibbs. Vocês devem ter visto lá em termodinâmica, provavelmente. Né? Quanto mais varia essa energia livre, maior a possibilidade de eu gerar mais energia elétrica. Tá bom? Através de uma reação eletroquímica como as mostradas aqui na aula.
Então aqui a gente tem a reação entre metais e água. Tem essa tabela aqui mostrando reações entre metais e água e metais e ácidos não oxidantes e entre óxidos metálicos e hidrogênio. Essa tabela aqui é mais informativa, tá? Eu vou falar a verdade para vocês, eu ocultei parte desse cálculo da energia livre de Gibbs porque eu acho que não cabe aqui. Eu acho que um cálculo muito teórico. Nossa disciplina tem, apesar de ser 45 horas, é pouco tempo, tem muita coisa para falar ainda, e eu prefiro deixar isso para quem for se aprofundar na parte de corrosão. Né? Essa tabela aqui é interessante porque ela separa os elementos e fala algumas informações sobre eles, através de reações entre óxidos. Né? Por exemplo, os elementos de 1 a 5, eles liberam hidrogênio de água a frio. Né? Ou seja, 2Na, que é o sódio, tá em 2, de 1 a 5, mais esse H2O, H1H, vai gerar esse composto de sódio com hidroxila e o hidrogênio gasoso aqui. Aí aqui tem várias afirmações desse tipo, né? Reage com oxigênio, forma óxido. Né? Por exemplo, elemento do 1 até o 22. Né? Ele reage com oxigênio e forma óxido, da mesma forma que o alumínio. 4 alumínio mais 3O2 vai se transformar em 2Al2O3, né? Formando óxido. Aqui no meio tá faltando as setinhas, tá, gente? Entre as reações. Agora que eu reparei isso. Aqui, quando tem esse triângulozinho em cima, é porque está sofrendo um aumento de temperatura também, um aquecimento. Tá? Então, Fe3O4 reagindo com hidrogênio, qualquer elemento, na verdade, entre o 12 e o 25, né? Entre o ferro e o ouro, reagindo com o óxido desses elementos, né? Reagindo com hidrogênio e aquecido, vai gerar ele puro. Né? Inclusive, esse tipo de reação aqui, a gente pode, se a gente explorar um pouquinho, a gente vai ver até muitas semelhanças, né? Muitas similaridades com o que acontece na siderurgia, né? Que a gente quer realmente fazer a redução do hidrogênio, do ferro, aliás. Né? Termodinamicamente, a gente consegue provar que o potencial de redução de um eletrodo, funcionando reversivelmente, ou seja, fazendo várias considerações, está relacionado à energia livre de Gibbs, né, através dessa fórmula, né, que leva em consideração o número de Faraday, o número de elétrons envolvidos, né, e o potencial do eletrodo. Quando os eletrodos estiverem a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, a gente tem a variação da energia livre de Gibbs padrão, dado por essa fórmula aqui. Novamente, pessoal, quem já fez matéria comigo sabe disso. Eu não costumo cobrar fórmula em prova, cobrar questão de conta. Na verdade, se fosse ao vivo, eu até faria isso, se fosse presencialmente, né? Mas a distância, assim, eu não acho legal. A nossa disciplina é muito teórica. Então não precisa se preocupar com questão de equação dessas formas de energia livre, etc. Tá bom? Mas eu quero que vocês entendam a equação. Entendam a equação. Né? Por meio dessa equação, a gente pode prever a possibilidade de acontecer, né, de ocorrerem determinadas reações. Né? Então a gente sabe o quê? Que quando a energia livre, quando o potencial de eletrodo padrão de redução ele é menor que zero, a energia livre é maior que zero. Ou seja, a reação ela não é espontânea. Quando o potencial de eletrodo padrão ele é maior que zero, a variação de energia livre é menor que zero. Então tem reação espontânea. Então, através dessa análise de potencial e de energia livre, a gente pode determinar se a reação ela vai ser espontânea ou não. Tá bom? Lembrando que ΔG0 menor que zero é reação espontânea. Né? Então, vocês podem observar. Ó, corrosão do tipo hidrogênio. Por magnésio, espontânea. Por manganês, por óxido de manganês aí, MnOH2, é espontânea. Por MnO2 só, ela não é espontânea, porque essa ΔG é positivo, né? Como foi ΔG positivo, não é espontânea. Tá bom? E isso tudo pode ser determinado, tá bom, gente? Isso tudo pode ser bem claro para vocês. Pode ser visto de acordo com o tipo de corrosão, o tipo de meio que está colocado. Né? Isso tem tabelas para isso. Isso aqui, gente, eu peguei um pedacinho da tabela só, tá? Só a parte de cima da tabela para mostrar para vocês.
Quando eu falo corrosão tipo hidrogênio, tipo oxigênio, como está nessa tabela aqui, pode gerar algum tipo de confusão. Então o que eu faço? Eu tenho corrosão do tipo hidrogênio, como mostrado aqui, que eu tenho a reação do metal com água. Né? Vai gerar esse metal, H2, liberação de H2. Né? E tem corrosão do tipo oxigênio, onde tem a liberação de... que eu tenho a reação com o oxigênio aqui também. O metal se relaciona com o oxigênio, gera um óxido aqui também sólido. O oxigênio fica na pressão de 0,1 atmosfera porque ele está no ar, né? O ar está sob pressão de 1 atmosfera. O oxigênio está sob pressão de 0,21. Isso proporciona a composição do oxigênio no ar. Os potenciais dados são os potenciais reversíveis para pilhas galvânicas de corrosão, nas quais reações no anodo e no catodo se somam para fornecer a reação global de corrosão. Né? Então, esses são os potenciais dados. Então, aqui esse é um exemplo. O anodo tem a reação do zinco. Né? O zinco faz a reação com o H-, e eu vou ter o zinco esse óxido de zinco com 2 elétrons. Né? Isso no anodo. O anodo vai se corroer. Né? No catodo, eu vou ter água, mais esses elétrons sobraram, vamos gerar até um H2 aqui. Então a reação global é o quê? Eu vou ter o zinco sólido mais água, eu vou gerar esse óxido de zinco com esse H2 gasoso. Um valor positivo de um valor negativo de ΔG vai falar que a reação é espontânea. Né? A partir da tabela de potenciais de eletrodo, a gente pode fazer algumas generalizações qualitativas que são muito importantes, né, para prever a possibilidade de uma reação redox acontecer espontaneamente. Né? Então, considerando a coluna de sinais, a convenção de sinais, e a partir de dados tirados da tabela do potencial de eletrodo padrão, a gente pode, de forma resumida, criar a tabela de potenciais de oxidação, né, que vai me ajudar a prever reações de oxirredução e casos de corrosão galvânica, que a gente vai ver lá na frente de corrosão galvânica. Essa tabela está aqui, que eu peguei 2 partes dela. Né? Potenciais de oxidação. Né? O lítio está lá em cima, né? Potencial bem alto. Né? Potássio logo depois, cálcio logo em seguida, sódio um pouquinho depois. Lá embaixo tem o ferro, tem o cromo, tem o zinco. Essa parte de cima só da tabela, tá? Quanto mais elevada for a posição do metal na tabela, maior a sua tendência a ser oxidado. Ou seja, maior a chance dele se corroer. Né? Ou seja, se eu fizer algum tipo de ligação com lítio e ferro, muito mais provavelmente o lítio vai corroer. Quanto mais afastado aí, mais provável que isso aconteça. Por exemplo, zinco e potássio. Se fizer essa união aí, provavelmente o potássio vai corroer. O zinco vai ficar como catodo e o potássio como anodo. Metais da parte superior da tabela são fortes agentes redutores. Né? Isso fica bem claro, né? Pela própria ordem da tabela. A forma reduzida de um eletrodo que ocupa posição mais elevada na tabela pode reduzir a forma oxidada de outro eletrodo que ocupa a posição inferior. Então eu tenho a forma reduzida de um eletrodo ocupando a posição mais alta. Né? E ela pode reduzir, pode servir como agente redutor, ou seja, pode oxidar, né? Para uma forma oxidada de outro eletrodo com posição inferior. Então, assim, sempre dá forma com posição inferior ou superior. A forma oxidada do eletrodo que ocupa posição inferior à tabela pode também oxidar a forma reduzida do eletrodo que ocupa posição superior. Né? Desse modo, as reações a seguir são espontâneas. Né? O ferro ligando com o níquel oxidado, né? O ferro ele se oxida, nesse caso. O zinco ligando com o hidrogênio H+, né? Está oxidado. Nesse caso, o zinco vai se oxidar. O zinco ligando com o ferro oxidado, né? O zinco vai oxidar, o ferro vai reduzir. Né? E por aí vai. Né? Tem o do cobre também aí, como exemplo. Né? Quanto mais afastadas estiverem as formas oxidadas e formas reduzidas, maior a probabilidade da reação
entre ela se processar. Lembrando que quando a gente faz essa análise de potencial, a gente está falando de possibilidade de ocorrência de reação. Eu não estou analisando velocidade, estou analisando possibilidade. O potencial de um eletrodo M corresponde à diferença de potencial da pilha eletroquímica constituída por esse eletrodo e o eletrodo padrão de H. Então, quando eu falo do potencial de um eletrodo M, né, eu falo da diferença entre o potencial desse eletrodo e do eletrodo padrão de hidrogênio. Né? O eletrodo padrão de hidrogênio aqui, ó, como vocês podem ver, ó, platina, H2, H+, aqui na esquerda, né? E esses dois tracinhos no meio aqui, eles separam o que vai formar a pilha aí no caso, né? Aqui na direita é o metal. Aí na pilha vai ter essa equação aqui generalizada. De acordo com a posição de M na tabela, em relação ao hidrogênio, a gente vai aplicar o item C ou D para estabelecer o sentido da reação espontânea. Então o sentido espontâneo vai ter o sentido que não vai ser espontâneo. Vou até simplificar com essa reação entre o ferro e o zinco oxidado. Né? Qual o sentido de reação? Se a gente olha a tabela, a gente vê que o zinco está na posição de cima. Então o sentido da reação é o sentido 2. É o sentido onde o zinco vai oxidar primeiro. O sentido espontâneo é esse. Né? O sentido 2, da direita para a esquerda. A gente pode relacionar a espontaneidade de uma reação com o sinal da diferente potencial entre o eletrodo. Né? Então, assim, vamos supor que eu não sei qual é a posição do ferro em relação ao zinco. Como é que eu descubro qual que vai ser o sentido espontâneo? Né? Eu suponho que esse sentido seja, sei lá, o 1. Se der negativo, é porque não é espontâneo. E vai dar nesse caso aqui, né? Se o potencial de eletrodo é negativo, né? Diferente potencial da negativo, perdão. Essas tabelas de potenciais, no geral, elas são muito úteis para prever reações de oxirredução. Com esses resultados experimentais, a gente pode apresentar algumas considerações interessantes para explicar e prevenir problemas de corrosão. Né? Então, só de analisar tabelas desse tipo, a gente pode chegar a conclusões como essas daqui. Né? Por exemplo, devido à posição do ferro e do cobre, a gente sabe que se embalar recipiente de ferro, se embalar em recipiente de ferro, soluções de sulfato de cobre, né, ou soluções que tenham íons que sejam abaixo de ferro, vai ter problema de corrosão, vai haver corrosão galvânica. Se eu transportar por tubulações de ferro soluções que tenham íons de cobre ou íons abaixo de ferro, eu vou ter corrosão. Se eu deixar em superfície galvanizada, que tem zinco, né, soluções que tenham íons de chumbo, de cobre ou íons seja abaixo do zinco, né, vai ter corrosão. Se eu deixar água de resfriamento, né, que é usado no trocador de calor, que empregam tubos de alumínio, tenham sais de cobre e de mercúrio, vamos ter corrosão também. Isso tudo aqui que eu estou falando pode ser deduzido ao se olhar tabelas. Essa última tabela, por exemplo. Né? Só de olhar para a tabela, ver que o cobre está abaixo do ferro, eu sei que eu não devo colocar uma solução com íons de cobre dentro do ferro. Dentro de um recipiente de ferro, ou em contato. Porque vai ter corrosão. Tá bom? Então, essas tabelas, eu falei aqui hoje, essas tabelas têm utilização prática. A gente, com a nossa disposição, a tabela dessa, é uma bela ferramenta para a gente prever a possibilidade de ocorrência de corrosão. Lembrando que é possibilidade, não é velocidade. Né? Pode até haver corrosão entre o ferro e o sulfato de cobre. Pode haver. Se eu colocar os dois em contato, muito provavelmente vai acontecer. Mas será que ela vai acontecer numa velocidade que vai deteriorar o funcionamento do meu sistema? Aí é outro ponto a se analisar. Os metais abaixo de hidrogênio eles não são atacados por ácidos não oxidantes, se a gente olhar a tabela completa. Né? O cobre não é atacado por ácidos não oxidantes, né, como o ácido clorídrico, que é um ácido bem forte. Né? Entretanto, se esse ácido for contaminado com oxigênio, aí ele vai haver corrosão. Tá bom?
Então, resumindo, gente, o potencial do eletrodo ele não é o único critério a se considerar na análise de um possível processo corrosivo, né? Eu tenho que levar em conta vários outros fatores, como a curva de polarização associada ao eletrodo, que me dá informação sobre a cinética dele. Eu tenho que analisar o panorama geral. Isso aqui é apenas uma parte que a gente tem que analisar. Beleza? E pessoal, depois de 85 slides, nossa aula foi isso. Imagino que tenha ficado aí quase 1h30 essa aula. Eu espero que vocês tenham pegado aí os conceitos principais. Caso tenham dúvidas, olhem o livro. Caso mesmo assim tenham dúvida, manda mensagem para mim que eu posso tentar esclarecer, explicar de forma diferente. Essa parte é um pouco mais complicada, mas vocês vão ver que vai se tranquilizar daqui para frente, né? A gente vai analisar mais a corrosão do ponto de vista mais macro, né? E é isso então, pessoal. Tenham uma boa semana e até a próxima.